pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Café e Conexão, dessa vez na casa do Ian, nosso querido estudante de medicina, que veio contar um pouquinho mais da história dele pra gente, que obviamente fez um cafezinho também. Ian, me conta uma coisa, quem é o Ian além de estudante de medicina? Sim. Primeiramente, Nath, eu gostaria de agradecer vocês por esta oportunidade. É um prazer enorme estar recebendo vocês do Conexão aqui na minha casa. E respondendo a pergunta, além de estudante de medicina, eu sou cristão e minha fé assim, é muito importante pra mim. Porque sem Deus, eu não seria nada. Eu falo que se eu cheguei até aqui onde eu tô hoje, é por conta de Deus. Deus, ele abre caminhos, né? Sim, abre caminhos. Ele é perfeito. Sim. E me conta uma outra coisa, medicina em si sempre foi um sonho? Você sempre sonhou com esse curso? Sim, desde criança, eu lembro que na época da escola, minha matéria predileta sempre foi biologia, né? Eu sempre amei estudar o corpo humano, entender como o nosso corpo funciona. E, além disso, mas o que me fez mesmo optar pela medicina foi que sempre quando eu era criança, eu sempre ouvia casos, né, de erros médicos, casos de negligência. E eu optei por medicina porque eu quero fazer algo diferente, sabe? Eu quero poder exercer uma medicina que seja mais humanizada e integrar o paciente. Isso já mexia com você, já te dava essa vontade de fazer diferente dentro Sim. da área? Sim, porque por mais que tenhamos melhorados, né, ao longo do tempo, eu acho que ainda precisamos de profissionais que tenham essa atenção, esse carinho, principalmente com a população que é mais humilde, mais carente, que depende do SUS. Então, veio muito disso, sabe? Da minha vontade de fazer diferente. Ai, que legal, bacana. Ian, qual foi o maior desafio para você chegar até aqui? Então, o maior desafio foi a minha falta de confiança, no caso. É porque antes eu não acreditava que eu seria capaz de passar em medicina, sabe? De estar cursando. Então, eu digo que foi isso, sabe? A falta de confiança e a falta de fé em mim mesmo. Mas, graças a Deus, eu acreditei. Conseguiu superar Consegui esse desafio, né? Esse desafio. E esse receio de como é que vai ser o vestibular, Sim, será que eu vou conseguir, sim. será que eu não vou? Imagino, porque todo mundo sabe que é bem difícil, né? Não é uma coisa simples e fácil, mas quando a gente tem fé, não só em Deus eu acho que é o primordial, mas quando a gente tem fé em si mesmo, Exatamente. Tudo começa a fluir melhor. Sim, com certeza. E teve algum momento, além desse desafio, teve algum momento, alguma circunstância que você pensou que esse sonho não iria acontecer na sua vida? Sim, sim. Assim, eu estudei a minha vida toda em escola pública, né? Então, por conta disso, eu achava que eu não seria capaz de passar numa faculdade de medicina. E eu também não tinha dinheiro na época, quando estava no meu ensino médio, para poder fazer cursinho pré-vestibular. Então, eu tive que estudar sozinho. Eu estudei sozinho em casa, com materiais, assim, gratuitos na internet. E eu consegui passar. Cara, isso é muito bacana, tá? Porque a quantidade de pessoas, às vezes, que tem um investimento alto nesses cursos e nos estudos e ainda assim não consegue. E você, com a sua força de vontade, isso porque eu não tinha fé em si mesmo. Mas com a sua força de vontade, você acreditou, você correu atrás de você mesmo, estudou sozinho por conta própria. Sim, eu digo pra todo mundo, é possível, sabe? Você só precisa primeiramente ter fé em Deus e depois em si mesmo. Porque Deus te dá forças. Eu lembro que eu assistia vários vídeos no YouTube sobre casos, né, de jovens que haviam estudado, que haviam superado vários desafios. E teve um caso que mexeu muito comigo, que era de uma menina que ela não tinha nem internet pra estudar. E ela conseguiu passar em várias faculdades públicas de medicina. Ela não tinha nem internet em casa, não tinha nenhuma mesa. Aí eu pensei, nossa, eu não tenho dinheiro pra poder pagar um cursinho, mas eu tenho internet, eu tenho uma mesa, eu tenho um quarto. Ou seja, eu já tô aqui passos à frente. Sim, exatamente. Então eu digo que é uma questão de acreditar, sabe? Ter fé em Deus primeiramente, depois em si mesmo, porque Deus te dá forças pra você realizar. E como foi você saber que você ia conseguir fazer isso através de um programa que ia simplesmente custear toda a faculdade pra você? Então, pra mim, isso assim foi... Quando você viu lá seu nome como aprovado na listagem final, como é que foi? Qual foi a sensação? Sim, foi uma sensação assim de felicidade, sabe? De realização. Porque na minha família, no caso, meus pais, eles não tiveram acesso, né, ao ensino superior antes, né, no caso. E agora nós somos a primeira geração da minha família que tá tendo essa oportunidade, porque além de mim, eu tenho outros 3 irmãos que também estão fazendo faculdade pelo Conexão. Pelo Conexão, que bacana. Sim, eu tenho também primos e outros parentes que também estão cursando faculdade pelo Conexão. O programa está revolucionando a família inteira, né? Sim, a geração inteira da família. Exatamente. É um programa que não só está transformando vidas individuais, mas sim vidas de gerações, de famílias, sabe?
Então isso é muito gratificante, sabe? Eu agradeço muito essa oportunidade, porque, assim, quando surgiu o programa dessa questão, né, que a prefeitura iria custear, né, uma faculdade pra gente, né, disponibilizar bolsas integrais, a primeiro passe eu não acreditei, porque, Todo mundo assim... teve esse primeiro impacto de, tem alguma pegadinha? Porque pra mim parecia ser muito irreal, né? Porque eu nunca tinha visto algo semelhante assim antes, sabe? E sempre quando eu conto, agora na faculdade, né? Eu tenho vários colegas de outras cidades, vários amigos, e quando eu conto desse programa, eles ficam assim, ficam de incrédulos. bobeira, né? Tipo, não acredito. Eles falam assim, nossa, eu queria ser saquarimense também. Eu falo assim que nós saquarimenses, nós temos assim, muitas oportunidades, sabe? Eu sou muito grato a tudo que Saquarema me proporcionou, porque, sabe, eu não tenho nem palavras. Eu sei como é uma cidade que eu sou muito fã também, porque a gente vive coisas incríveis que você não vê em qualquer outro lugar. Sim. Na real, você não vê em lugar nenhum, essa é a verdade. Sim, exatamente, sabe? Então eu sou muito grato a Deus, eu sou muito grato também à minha família, aos meus professores, porque eu lembro que, mesmo estudando escola pública, eu lembro que eu sempre tirei o melhor, sabe? Eu lembro que quando eu tava na escola pública, quando eu tava no meu ensino fundamental e médio, eu pedia mais dever de casa pros professores pra estudar em casa. Poder estudar mais. Pra estudar mais em casa. Tem noção de como você é gigante e você não acreditava em si? Sim. Porque desde pequeno, desde a época da escola, você já apostava todas as fichas no estudo, né? Sim. E eu digo que o estudo transforma vidas, porque está transformando a minha vida, sabe? Educação é a chave, né? Pra gente poder crescer e se desenvolver. Tudo parte da educação. Eu também sou muito feliz por Saquarema olhar tanto pra educação, né? Meu filho nasceu na cidade, então, assim, eu já penso no futuro dele. Então, saber que ele tá num lugar onde a educação é a chave, é a porta para todas as coisas, traz uma paz muito grande no coração. Então, assim, eu também entendo muito dessa gratidão, sabe? Sim. E acompanho as histórias de vocês, né? É muito legal sempre estar acompanhando e sempre estar vendo cada história diferente com a sua singularidade, mas sempre saio daqui, assim, da casa de vocês com o coração quentinho, de tipo, cara, a gente tá trilhando um caminho muito incrível. Sim. É transformador. Ian, e quando você recebeu a notícia? Quando você olhou seu nome lá como aprovado, qual foi a primeira coisa que você fez? Então, quando eu olhei, eu fiquei, assim, muito feliz, mas também meio incrédulo a princípio. Porque no edital dizia que eram somente 6 vagas, né? Aí eu fiquei, nossa, qual é a chance, sabe? Em 6 vagas eu passar. Eu estudei em casa sozinho, sem no caso, ter feito, né, um curso pré-vestibular. E eu fiquei, assim, muito feliz. Todo mundo aqui em casa vibrou. Imagina a festa. Sim, foi uma alegria. Sua mãe com um sorrisão enorme, que ela já recebeu a gente aqui super orgulhosa do filho. Imagina a festa que vocês não têm. E me conta uma coisa, o que a medicina transformou na sua vida? Antes do diploma, que você ainda tá trilhando esse caminho, mas eu sei que já transforma muita coisa. O que ela transformou na sua vida hoje? O que a medicina já transformou em você, mesmo antes do diploma? Porque eu sei que você tá, né, no início da sua trajetória, trilhando esse caminho, mas já traz uma transformação interior. Então, a faculdade de Vassouras, ela tem esse diferencial no qual a faculdade de Vassouras tem como um dos principais diferenciais o contato, né, dos alunos com o paciente desde o primeiro período. E com esse contato, assim, é muito interessante. Porque com esse contato desde o primeiro período com os pacientes, a gente cria um olhar mais humanizado, acessibilidade melhor com o paciente, para poder entender as demandas, para você, de fato, ter uma formação mais humanizada, sabe? Desde o início já rola essa troca, então, entre os estudantes e os pacientes. Nossa, muito legal. E assim, eu vivi experiências gratificantes, sabe? Nesses 2 períodos lá na faculdade. Incrível. Você faz, então, a faculdade lá em Vassouras, né? Sim. Então, querendo ou não, você teve que mudar aí bastante a sua rotina, você teve que mudar de cidade. Imagino também que tenha sido bem desafiador. Me conta um pouquinho de como é sair de Saquarema, né, em prol do seu sonho, e como que é se manter, né? Eu sei que medicina tem um benefício que ajuda vocês. O quão importante é esse benefício? Faz muita diferença ali no seu dia a dia? Me explica um pouquinho. Então, foi bem desafiador, principalmente semestre passado, né, quando eu estava no primeiro período, que é tudo muito novo, né? E, assim, eu nunca tinha morado longe dos meus pais, então foi bem assustador, mas, assim, o primeiro período exigiu muita adaptação, mas, graças a Deus, assim, com a rotina, tendo aula, você vai conhecendo pessoas, você vai se adaptando ao curso, sabe? Então, eu consegui me adaptar
Então, foi difícil, mas graças a Deus tudo deu certo. E eu tô lá feliz. E o benefício te ajuda bastante nessa moradia? Sim, sim. Então, eu digo que se não fosse o auxílio, não teria nem como, talvez, eu cursar, porque o auxílio cobre basicamente 90% das minhas despesas lá. Ai, perfeito. Porque assim, a gente sabe que já é uma bênção, né, conseguir uma vaga, uma bolsa, Sim. 100% para medicina, mas também é uma preocupação como que você vai se manter, né, em outra cidade, com os estudos e com o material e todas as outras questões, né? Sim. Que bom, então, que consegue abraçar ali todas as suas causas. O transporte você usa também? Porque você vem para Saquarema, como que é? Sim. Então, eu usava muito, principalmente no primeiro período, né? Porque em fase de adaptação. Só que, assim, é maravilhoso ter esse transporte, né? Porque sempre quando bate a saudade, a gente consegue retornar pra casa. Você consegue vir aos finais de semana? Eu volto quase todo final de semana. Então, quase todo final de semana eu volto pra cá, pra Saquarema. É, e só de transporte seria um gasto Sim, absurdo. só de transporte também seria muito custoso também, né? Então, eu só tenho só que agradecer. Porque, assim, não tem nem palavras, sabe? Eu agradeço muito ao programa, a essa gestão, à Prefeitura de Saquarema, porque eu falo que a gente de Saquarema é muito privilegiado. Tá conseguindo viver seu sonho, né? Sim. E me diz uma coisa, se você pudesse, então, tomar um café com o Ian antes dele cursar a faculdade, antes dele começar na faculdade de medicina, se você pudesse tomar um café com ele, o que você diria pra ele? Então, eu diria, tenha fé primeiramente em Deus e em você mesmo. Acredite em você, porque Deus te dá as forças pra você realizar o que você quer. Basta acreditar e agir. Perfeito. Deus abre portas, né? Imensurável. Ian, então é isso. Fiquei muito feliz de conhecer essa história. Parabéns. Teremos um futuro médico em breve. Muito orgulho de conhecer você, conhecer sua família, a gente do Conexão Universitária como equipe. Isso deixa a gente muito feliz, de verdade. Então, obrigada por me receber aqui na sua casa, por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. E se você também quiser compartilhar com a gente... Agradeço. Aqui, ó. Faz um cafezinho que eu chego aí na sua casa também.